A maioria dos canadenses acha que tem muito imigrante aqui no país nesse momento. E esse foi o resultado de uma pesquisa que acabou de sair. E nesse vídeo nós vamos te mostrar as reportagens e também fazer um react aqui junto com vocês. E também nós vamos dar a nossa opinião sobre quem já mora aqui, os canadenses com os quais nós convivemos e sobre quem está planejando mudar para cá nos próximos anos. Mas se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Wagner. E eu sou Giza. Aqui do Imigrante Motivado, e o nosso objetivo é te ajudar a aprimorar o seu inglês e conquistar o seu lugar no mercado internacional. Então, o que a gente quer compartilhar com vocês é essa matéria lá do thestar.com, que vai estar aqui na descrição do vídeo, inclusive, o link para você que queira, de repente, ler a matéria completa e se informar melhor, ok? Bom, mas o que fala, então, essa reportagem é que, olha, for the first time in a quarter century, it says the majority of Canadians believe the country has accepted too many immigrants, ou seja, pela primeira vez em 25 anos, a opinião dos canadenses a respeito da imigração é de que tem muito imigrante no país. E olha só, os valores aqui, Giza, 58% esse ano, comparado com 44% em 2023 e somente 27% em 2022. Então, essa opinião ela está crescendo logo depois aí da pandemia. Exato, e ela vem crescendo drasticamente, na minha opinião, Wagner, porque imagina, sair de 22% dos canadenses com essa opinião em 2022 para 58% dos canadenses 2 anos depois. O que vocês acham? Escreve aqui no comentário a sua opinião a respeito disso. E aí, olha só essa próxima parte, Wagner, se você puder fazer um highlight, por gentileza, diz assim que o volume de imigrantes, né, que tem chegado aqui no Canadá passou de aceitável para um volume problemático. E isso é interessante porque coincide muito com as eleições que estão aí para chegar. E o tema imigração sempre causa uma discussão. Sempre está em pauta, não é verdade? Sempre está em pauta, porque é uma uma faca de dois legumes, como falando na brincadeira. Por quê? O Canadá ele precisa de imigrantes. Sim, com certeza. Entendeu? Porém, se tem demais em certos setores, em certas áreas, aí já começa a ficar, como eles colocam aqui, problemático. Exatamente. É interessante que essa parte aqui da reportagem fala o seguinte, né, a resposta do governo em relação a isso, que já são algumas notícias que nós já compartilhamos aqui no nosso canal, que aliás, se você ainda não é inscrito, você está perdendo uma grande oportunidade, porque toda semana tem vídeo novo, tem live e a gente está aqui sempre pesquisando para trazer o melhor para você. Não perde tempo, já corre lá e já se inscreve aqui no nosso canal, tá bom? Essa parte aqui da reportagem está falando sobre a resposta aqui do governo, que diminuiu o número de visto de estudante para estudante internacional e também já mudou algumas regras aí para o Work Permit, que é o visto de trabalho. O governo está cortando visto de trabalho para aqueles trabalhos assim, mais de base, mais de entrada e focando mais nos profissionais qualificados. Então, só para confirmar o que nós acabamos de comentar com vocês, olha só, Wagner, nessa parte aqui, se você puder fazer um highlight, né, tá dizendo que o público, né, ele demonstra a opinião deles no sentido de que eles dão muito valor os imigrantes que vêm para cá com especializações, né, com já profissionalizados, com experiência, como a gente acabou de falar, qualificados, né? Muito mais do que aqueles que vêm com status de temporário, por exemplo, né? Ou vêm para fazer trabalho bem de base, com salário mínimo, né? Ou estudantes internacionais. Então existe essa diferença de imigração e a opinião dos canadenses ela vai divergir de acordo com que tipo de imigrante é esse que está chegando aqui no meu país. Agora,
Quer ver o que o site do governo está falando sobre isso? Eu vou pular para o próximo site aqui então, hein? Voltando aqui para o site do governo, a primeira preocupação é exatamente Housing and Public Services, ok? Uma coisa que foi muito discutida ano passado e também este ano foi a quantidade de pessoas chegando, especialmente estudantes internacionais, naquelas cidades que atraem mais estudantes como Toronto, Vancouver, London, Calgary, que atrai tanto estudante internacional que está disposto a pagar o valor do aluguel que ia aparecer porque precisa de ter um lugar para morar, que acaba afetando a economia local. E o canadensezinho lá, local, trabalhador, com família, acaba não tendo um lugar para alugar com um valor justo. Uhum. E também, claro, né, gente, quanto mais gente entra no país, mais saturados os serviços públicos ficarão. Então eu acredito que os canadenses estão começando já a sentir os impactos dessa saturação, né, na imigração aqui para o Canadá, nos serviços de base que eles precisam acessar, que antes não existia um problema e hoje eles já conseguem ver um problema que talvez não seja só por conta da imigração, mas é o que está sendo falado agora aqui no Canadá. Porque o que acontece é exatamente um paradoxo. Porque o Canadá é um dos países maiores do mundo em termos de território. Porém, a população é muito pequena. Nós já falamos aqui neste canal e também lá no nosso Instagram que o governo tem aí uma meta de construir mais de 40 milhões de residências nos próximos anos. Então vai ter muita vaga aí na área da construção. Porque precisa crescer a quantidade de casas da oferta para diminuir aí a demanda e aí sim conseguir regularizar isso. Porém, o país não tem essa quantidade de trabalhadores para fazer toda essa construção. Exato. Então esse é o paradoxo, vai ter que trazer imigrante qualificado para fazer todo esse serviço. Mas vamos abrir um parênteses aqui, Wagner, a respeito de skilled workers, de profissionais especializados, né, com experiência de trabalho em certas áreas de demanda. Quando a gente comenta isso, talvez a tendência seja as pessoas pensarem, Wagner, nossa, tem que ter graduação X, mestrado, doutorado. Não necessariamente, ou não somente. Aqui no Canadá, um profissional, por exemplo, especializado em plumbing, que é você ser um encanador, com certeza, especializado, uma categoria que tem demanda aqui para você, né? E o Canadá precisa desse profissional, porque aqui não é qualquer pessoa que vai mexer lá no encanamento, por exemplo, de uma casa. Você tem que ter estudo, tem que ter especialização, tem que ter experiência. E assim vai com o eletricista, não é mesmo, Wagner? Uhum. Com uma pessoa especializada em construção, né, de imóveis, que o Wagner já falou, vai precisar muito para conseguir atender a demanda de pessoas aqui no Canadá, que existam imóveis disponíveis para que os preços diminuam. Então, assim, quando a gente fala sobre profissionais especializados e tudo mais, não pensa que é só com educação alta, não, tá bom? 3/4 aqui dos canadenses, eles consideram que profissionais especializados, que foi o que Giza falou, que não tem nada a ver com mestrado, doutorado, é você ter uma profissão, eles sim são de alta prioridade. Isso é importante para você, profissional qualificado, com experiência na sua área, porém que precisa se preparar para chegar até aqui. E a maior dificuldade que nós já percebemos da maioria dos nossos seguidores é o inglês, não é mesmo? Exatamente, porque olha só, quando o canadense, 3/4 do canadense tem essa opinião, né, sobre você que é um profissional especializado, que tem experiência e tudo mais numa área, você é bem-vindo aqui, sim. Agora, não pode chegar aqui despreparado, sem o inglês. Eu tenho todo o conhecimento técnico, mas não tenho o inglês, por exemplo. Então, olha só, não fica para trás, se é isso que falta para você, você tem tudo menos o inglês, corre atrás hoje, já clica aqui no link da descrição do vídeo, nós temos uma parceria com a Lumen, que é uma escola maravilhosa de línguas, que vai te preparar aí com o inglês que você precisa para chegar aqui e já conseguir um trabalho
de ponta, um trabalho que vai valorizar a sua profissão, que você vai ter condições de ter uma vida tranquila aqui. Posso dar o cupom? Pode, tem cupom. Imigrante 10 para você ter 10% de desconto ali com a Lumen. Exatamente. Mas agora você pode estar se perguntando, mas diz Wagner, como os canadenses que vocês conhecem veem essa questão e veem mesmo os imigrantes? É muito interessante porque é a opinião totalmente alinhada com a pesquisa que a gente está vendo aqui. Nas áreas especializadas, porque o país precisa de gente na área da construção, na área da saúde, Demais. na área da tecnologia. Existem várias pesquisas sendo já feitas falando o seguinte, que o Canadá ele vai precisar de muitos profissionais qualificados. E agora, qual é a nossa opinião sobre isso? A nossa opinião começa da seguinte maneira: quando nós viemos para cá, nós viemos já como profissionais qualificados, que é o processo de imigração que nós escolhemos para chegar até aqui no Canadá. Quando eu cheguei, galera, eu já vim com o inglês que a imigração pedia. O único emprego que eu consegui foi mesmo um emprego de base, porque quando nós chegamos aqui, o país estava vivendo um problema econômico muito grande, que foi em 2009. Então estava difícil para todo mundo conseguir emprego. É importante que você entenda o seguinte: a imigração ela não é uma caixa fechada, ela é uma sanfona. Ela vai abrindo e vai fechando de acordo com a necessidade econômica do país. Se eu puder dar a minha opinião para você, a mesma dica que deram para a gente alguns anos atrás é: você profissional que quer chegar aqui e chegar bem, vai ter espaço para você nos próximos anos, porque tem muita gente se aposentando nesse país, muita gente se aposentando, então vai ter falta sim de trabalhadores. E aí, Giza, qual é a sua opinião? Então, a minha opinião, ela se alinha muito com a opinião do Wagner, logicamente, no sentido de que para você que tem experiência, educação, uma profissão numa área especializada, o governo canadense hoje disponibiliza uma lista de alta demanda, né, de área aqui para o Canadá. Então, assim, se você está dentro, tem esse plano Canadá em mente, corre atrás, mas venha preparado com o domínio da língua. É importantíssimo, imprescindível que você chegue aqui no Canadá já com o inglês, nesse caso, para você não passar por perrengues desnecessários, porque é muito difícil, para não dizer impossível, você conseguir um trabalho sem conseguir se comunicar na língua do país. Então fica a dica, corre lá, clica no link aqui, dá na descrição do vídeo e já começa o seu inglês hoje mesmo com a Lumen. Depois você volta aqui e compartilha a sua experiência com a gente. Mas e aí? Você gostou desse vídeo? Eu tenho certeza que esse povo gostou desse vídeo, Giza. Eu tenho certeza, porque notícia quente como essa, mostrando os fatos, mostrando o site do governo, compartilhando a nossa opinião, porque são 15 anos morando aqui no Canadá. Exatamente, não são 6 meses, 1 ano, 5 anos, são 15 anos. Então a gente entende muito, já passou por muita coisa aqui nesse país. E é para você chegar aqui e chegar bem, ou o país que você escolher para morar. Então fica de olho, porque tem muito mais vídeos chegando para você, profissional qualificado, você que quer fazer uma imigração de sucesso. Mas olha só, a gente não está só aqui no YouTube não, a gente está lá no Instagram. Qual é o arroba? Exatamente, @imigrante motivado. Corre lá, segue a gente compartilha um pouco do nosso dia a dia aqui no Canadá e também muitas dicas de inglês, muitas dicas do mercado de trabalho para você que quer ter essa experiência no mercado internacional, você que quer imigrar, você que quer morar fora, segue a gente, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo de lá também. Aproveita, né, Wagner? Como você gostou do vídeo, tá aqui até o final, a gente fica muito feliz e agradecido. Se inscreve aqui nesse vídeo, clica aqui no botãozinho mesmo para você se inscrever, deixa um comentário pra gente, mas olha só, aproveita e compartilha. A gente precisa muito que esses vídeos nossos cheguem, tenham um alcance o maior possível para que muitas pessoas possam ter acesso a essa informação e também serem abençoadas. Então, não deixa para depois, corre lá. A gente agradece que você tenha ficado até aqui. Um grande abraço e até a próxima.